Olá, beautiful people! Botando aqui a Bela Vez para vocês, dessa vez para falar 2024 para o signo de Virgem. Então, se tu tem Sol, Lua, Ascendente ou um monte de coisa nesse signo, esse vídeo que eu tô fazendo agora é para ti. Aí, mais uma vez, já vou entrar de sola em 2024, porque eu sei que vocês gostam de eficiência. Seguinte, a entrada ali de Plutão em Aquário, para vocês, o que é que pede? O que é que isso significa? Pensa no seguinte: quais são as coisas, quais são os comportamentos que são muito, digamos assim, obsessivos, que são muito, sabe, Virgem tem muito já dessa energia, né, de ser muito, digamos assim, dedicado, muito trabalhador, de muita entrega, certo? E aí, com a entrada desse Plutão no signo de Aquário, tá justamente pedindo para você repensar nesses comportamentos, nas áreas da vida que tu usa esse comportamento para eliminar, para tirar isso, porque tá mais prejudicando do que ajudando, certo? Então, ou seja, tá ali pedindo um rearranjamento desse comportamento um pouco mais, digamos assim, controlador, certo? E Saturno em Peixes, né? Cara, Saturno em Peixes para signo de Virgem, o que é que isso significa? Significa que, para começar, Peixes e Virgem estão, mais uma vez, opostos, são energias opostas. Um tá falando de uma coisa, o outro tá falando de outra. E são dois signos que precisam, digamos assim, cada um ceder um pouquinho para chegar numa harmonia, coisas desse tipo, certo? Então, Saturno em Peixes, certo? Ele faz ali a oposição para o signo de Virgem, te pedindo responsabilidade, trabalho, uma coisa mais séria, mais concreta, certo? E também, eu gosto de ver quando acontecem essas oposições no mapa, como se fosse o resultado, certo? De alguma coisa que tu iniciou lá atrás, certo? É como se fosse assim, olha, o resultado que a gente tem é esse daqui. O que que a gente... Aí sim começa aquela coisa, né, do signo de Virgem, de você começar a avaliar. Onde foi que eu falhei? Onde foi que, né, eu deixei as coisas muito soltas? Ou então, onde foi que eu me limitei, eu não me coloquei todas ali? E você vai mais uma vez, fazendo os ajustes, fazendo uma nova, digamos assim, seleção para a coisa poder prosseguir. E aí, Júpiter, gente, enquanto Júpiter tá em Touro, tá tudo certo, tá tudo lindo e maravilhoso. Touro combina com Virgem, os dois falam de trabalho, os dois falam de, né, dessa importância do mundo material. Então, coisas muito boas. Mas Júpiter entra em maio no signo de Gêmeos. E aí é que também começa um pouco mais de complicação. Por quê? Porque Gêmeos e Virgem não combinam também. Isso quer dizer, como é que não é esse, né, não combina de Gêmeos e Virgem? Gente, é muita, digamos assim, seleção, é muita coisa que muda, é muita adaptação das coisas, certo? Pensa que é como se fosse assim, Virgem querendo melhorar e aperfeiçoar as coisas, certo? E Gêmeos tendo ali várias ideias para aperfeiçoar. Então, é como se não desse nem tempo de você colocar essas ideias em prática para poder ter um aperfeiçoamento. Então, sempre fica aquela coisa assim meio incômoda de eu testei esse, mas eu não testei aquele, eu não testei aquele, eu não testei aquele. E aí você precisa, né, saber um pouco mais da... Tipo assim, deixar, né,
as coisas fluírem de uma forma mais fácil, sem ficar preso em coisas que poderiam ou não ser feitas, certo? E aí a gente começa agora a falar ali daqueles aspectos importantes que eu falei que Júpiter faz, que Saturno faz, que são bons momentos de 2024, certo? O primeiro deles é justamente essa coisa, né, de Júpiter e Urano enviando ali um super trígono para o signo de Virgem, falando o quê? Falando quase como se fosse assim: tive uma ideia maravilhosa, vou usar, vai me trazer dinheiro, vou botar na internet. São os avanços, né, que a tecnologia te proporciona, são os benefícios, né, de você sair um pouco da casinha que Júpiter te proporciona. Então, essa junção de coisas, né, de tipo, tive a ideia, vou usar, não tá no padrão, mas tá tudo certo, eu vou inovar. E aí, realmente, o signo de Virgem, que é um signo muito de estar testando as coisas, pega e fala assim: vou arriscar, vou colocar isso daqui um pouco para jogo e ver no que dá, certo? E ali os astros te indicam de que fala assim: vai dar bom, hein? Certo? Depois a gente tem, né, também um contato, né, de Saturno não, gente, de Netuno com Júpiter, ainda no signo de Touro. E aí, como tá muito no finalzinho, é aquilo que eu te falo, né? É quase que Netuno falando assim pro signo de Virgem: olha, eu já dissolvi, já tirei ali um monte de coisa da tua vida, já te dei um pouco de sonho e fantasia, já te deixei um pouco mais perdida, que é pra tu, né, poder, digamos assim, achar novas soluções, sabe? Já te mostrei que nem tudo é feito de carne e osso e dinheiro para tu poderes seguir aí a tua caminhada. Enquanto Júpiter fala assim: aproveita tudo isso que o cara tá te mostrando para sair do lugar, para poder trabalhar com mais calma, para poder render um pouco mais, para poder entender, né, de leis, tanto, digamos assim, material, financeira, coisas desse tipo, quanto da espiritualidade, digamos assim, da importância de um mundo mais invisível, certo? É um momento bom para o signo de Virgem pelo seguinte: se você soube aproveitar a passagem de Netuno, que tá, ó, mó tempão, no signo de Peixes, para realmente se reconectar com o mundo, né, invisível aos olhos, beleza, vem te ajudando pra caramba esse momento. Se eu não me engano, isso acontece ali na primeira quinzena de maio, certo? Então é um momento que realmente, para tirar proveito, você vai precisar, digamos assim, colocar um pouco de corpo e alma naquilo que você estivesse fazendo, certo? Para colher ali os ganhos, os benefícios, até um pouco mais de sonho, de fantasia, certo? Coisas assim. Aí sim, quando Júpiter entra neste signo de Gêmeos, os efeitos são os seguintes. Número 1, mais informação, mais conhecimento, mais coisas ali para tu, né, abrir um pouco mais o teu leque de interesses, certo? É como se fosse você entrar numa enorme biblioteca com um monte de livro para ler. E aí, num primeiro momento, certo? Esse Júpiter conversando ali com Plutão, ele te abre, né, assim, a biblioteca,
aquele monte de livro, você adquire aqueles conhecimentos, mas sempre, digamos assim, pedindo para você ter uma noção de que não dá para controlar tudo, de que não dá para ler tudo, de que não dá para você aprender tudo, certo? E é quando você entra ali numa coisa mais, digamos assim, de selecionar, certo? O que você quer ou não absorver para você, tá bom? E segundo semestre, que tem aquele aspecto um pouco mais complicado, de Saturno que está passando em Peixes, certo? Com Júpiter. É o seguinte, gente. Eu acho que esse é o momento mais complicado do ano, não só para o signo de Virgem, mas também para Pisciano, para Sagitariano, até mesmo para Geminiano, porque ele pede um pouco mais de seriedade, de responsabilidade, sem que tu te limite, sem que tu sinta medo, certo? Para Gêmeos, os efeitos podem ser um pouco mais, digamos assim, sentidos nesse sentido da responsabilidade, né? De você não ficar muito, digamos assim, olhando para o controle, para as autoridades, certo? De repente você chegou ali num patamar onde você tá se sentindo, né, a autoridade no assunto, aquela pessoa, né, que realmente tem ali um conhecimento mais seguro, mais sólido, certo? E tá ali preso naquilo. Quando chega Júpiter te oferecendo mais coisas, né? Mais novidades, digamos assim, se você descartar isso, aí sim pode haver ali confrontos, batalhas, discussões, coisas desse tipo, certo? Sempre lembrando que Júpiter, ele é aquele planeta que, além dele representar os benefícios, ele é aquele tio, gente, que tá na faixa dos seus 35, 45 anos, que é bacana, que ainda tá por dentro né, ali das novidades, mas que também tem ali um certo conhecimento para te repassar, certo? E Saturno é aquele tio velho chato que, sabe, tá ali sentado, não viu o tempo passar e acha que ainda tá cheio de poder, entendeu? Então, quando esses dois, eles não conversam de uma maneira legal, a probabilidade de ter gritaria e confusão acontece, certo? E aí tu é aquela prima, né? É aquela sobrinha que não sabe para que lado ir. Se tu tomar partido de se tu tomar partido do tio chato, tu perde. Se tu tomar partido do tio legal, tu vai perder também. Então, vai ter que achar ali um meio termo, ou seja, pega um pouco da experiência do tio chato, da autoridade dele, vê se dá certo. Aí tu mistura um pouquinho com as ideias do tio legalzão, que é Júpiter. Experimenta outro pouquinho pra a vida andar de uma forma gostosa. Ou seja, segundo semestre de 2024, para as pessoas do signo de Virgem, é como se fosse assim, cara, eu não posso ficar presa em nenhum lugar. Eu tenho que deixa as coisas em aberto, deixa o conhecimento fluir, a gente vai testando ao longo do caminho e vendo o que dá, certo? Então é isso, galera. Um beijo, muito obrigada por assistir até aqui. Já sabe, como é que fala? Dá like, dá dislike, compartilha, faz comentário, enfim. Me dê um sinal de vida para eu saber que tu assistiu o vídeo e que tu gostou ou não gostou, certo? A gente se vê por aí e um beijão para vocês. Tchau, tchau!